diz assim: no princípio do século XIX, opa, já comecei bem e já me identificou em tempo e espaço. Eu já estou de novo numa idade certa. Enquanto eu tinha ali no século XVI o período da Idade Moderna, eu agora no século XIX estou na Idade Contemporânea. Aí você, poxa, André Rosa, como é que eu vou saber disso? Cara, tu tem que ter uma linha do tempo para fazer uma pesquisa. O século XIX está dentro da Idade Contemporânea, porque a Idade Contemporânea começa com a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é de 1789. Notaram? É uma data super fácil. 1789, 1789, 1789. É muito fácil. E aí você, memorizando isso, Revolução Francesa, 1789, começa a Idade Contemporânea. E ela dura até quando? Até agora. Está durando até agora, filho. Tá bem? Então, século XIX, eu pego o final do século XVIII, pego o século XIX, estou no XX, estou no XXI, estou na Idade Contemporânea. Então você já está sabendo o período que está. As colônias espanholas da América tiveram condições de deflagrar um movimento antimetropolitano, que resultou na independência política dessas áreas coloniais. Vários fatores estiveram associados àquele movimento. Entre eles, destacam-se as, ou a ou as. Eu preciso te contar uma história, vê se tu fica ligado, para entender direitinho isso aí, tá bem? Começa a existir no século XIX um movimento antimetropolitano. O que seria isso, fazendo uma tradução? Movimentos de independência. Como é que a independência começa a aparecer? Cara, a independência começa a aparecer quase que de uma maneira natural. Quem é que gosta de ser massacrado, perseguido, escravizado? Quem é que gosta? Quem é que tem aí uma aptidão, uma vocação para ser escravo? Imagine, na sala de aula, aquele ensino fundamental 1, a tia, a professora chega para os alunos e diz: você, menina, você quer ser o quê quando crescer? A menina diz: eu quero ser médica. Eu quero ser médico para ajudar as pessoas. Muito bom. Você, menino, o que é que você quer? Eu quero ser engenheiro, igual ao meu pai. Ótimo. E você? Eu quero ser de alguém. Eu quero ser escravizado. Não existe isso. Existe esse cara que vai dizer assim: eu quero ser escravizado? Não existe. A escravização é uma coisa absurda. Trabalho escravo é condenável. Nós estamos na Idade Contemporânea e a Idade Contemporânea é marcada exatamente pelo excesso de trabalho livre, fonte assalariada. Trabalho escravo é condenável. Então a escravização, o domínio metropolitano vai começar a ser combatido. Agora você diz, por que no século XIX? Vamos pegar alguns elementos. Primeiro elemento é o elemento das ideias iluministas. O iluminismo aparece contra o absolutismo. Então o iluminismo aparece contra o processo metropolitano. Certo? Outra coisa que começa a ser uma grande fonte de processo de reação são os domínios metropolitanos fiscalistas. Quem gosta de pagar imposto, principalmente entendendo que esse imposto não é revertido para você? Quem é que gosta? Ninguém gosta. O imposto que você paga e não é revertido a você é visto como um processo de corrupção, tá certo? Nesse período aqui colonial, os caras não corrompiam ninguém. Eles diziam que, sem dúvida nenhuma, a colônia era deles. A colônia era deles. A pessoa era deles, a colônia era deles. Você tá me entendendo? Então, no final das contas, ele estava explorando aquela pessoa, mas sabendo que aquela pessoa estava o quê? No seu comando. Então, quanto mais impostos, mais exploração existia sobre o colono, mas ele achava ruim. Então vai unindo, Primeiro, ideias iluministas. Segundo, exploração fiscalista. Terceiro, vai aparecer um terceiro ingrediente importante. Você já ouviu falar num cara chamado de Napoleão Bonaparte? Acredito que sim, né? O Napoleão Bonaparte, ele é corso. O que é isso? Ele nasceu na ilha de Córcega. Eu sempre digo, por exemplo, quando eu estou nas minhas aulas presenciais, que existem 3 personagens históricos que você pode se enganar com seus ditos nascimentos, tá? Por sinal, um deles é exatamente um brasileiro extremamente conhecido, tá bem? Principalmente na região nordestina, tá? Quais são os personagens? Primeiro, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler nasceu aonde? O menino, Alemanha. Não, Áustria. Mas eu deixo você errar, porque todo mundo erra, mas agora você não erra, porque você é desenrolado.com, tá bem? Outro é um personagem brasileiro,
Você deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, lhe conto rapidamente a história dele, é o Padre Cícero Romão Batista. Padre Cícero Romão Batista nasceu aonde? Juazeiro. Não. É Crato. O Padre Cícero nasceu no Crato, que é uma cidade vizinha. O Padre Cícero é o chamado Santo do Ceará, Santo do Nordeste. Tanto que a cidade que ele fundou, que é Juazeiro, é chamada a Meca do Nordeste, em alusão a uma cidade de grande peregrinação lá no Oriente Médio, que é lá na Arábia Saudita. E o terceiro personagem é Napoleão Bonaparte, que o pessoal pensa que ele nasceu na França. Napoleão nasceu em Córcega, que é uma ilha próxima à Itália, que é de jurisdição, vai ser de jurisdição francesa. O Napoleão vai se transferir para a França, se tornar um exímio militar, vai lutar na Revolução Francesa, vai combater forças austríacas, forças prussianas que viram a Alemanha, e vai se tornar político. O Napoleão, ele é muito poderoso, ele tem assim um país sob sua tutela, ele é muito vitorioso também. E o Napoleão começa a fazer alguns domínios. Ele domina principalmente 2 países, que é o ponto que eu quero conversar com você. Ele vai dominar a Espanha e vai dominar Portugal. Ele domina a Espanha para dominar Portugal. Porque Portugal, sob o comando de Dom João VI, ele vai quebrar o chamado bloqueio continental e Napoleão, para penalizá-lo, vai invadir Portugal pela Espanha. Então, notaram? Ele matou 2 coelhos com a mesma cajadada, com a mesma invasão. Aí você diz, e o que é que isso tem a ver com independências das colônias latino-americanas? A maioria das colônias americanas são colônias de metrópole ou espanhola ou portuguesa. Então, quando Portugal e Espanha ficam à mercê, ficam dominadas, na verdade, pelo Napoleão, elas se envolvem tanto com essa invasão que se esquecem das suas colônias. Existe um ditado que diz mais ou menos assim: quando o gato sai, o rato faz a festa. Pois é, quando a metrópole saiu, o colono se preparou para se libertar dela. E ele deve principalmente isso a Napoleão Bonaparte. Então, mais uma vez, o que é que se destaca nesse momento para ter sido feito, para ter se desenvolvido um processo de independência? A opção correta é a opção B de bola. Olha só o que ela diz. Guerras travadas pelo Império Napoleônico. Olha como faz sentido. Se você quiser, você até coloca uma coisinha a mais, ó. O Império Napoleônico é de 1799 a 1815. Por sinal, pega exatamente o período que o Dom João VI vem para cá. Dom João VI chega aqui em 1808, vai ficar até 1820. É o período joanino, é a vinda da família real. Isso tem tudo a ver com Napoleão Bonaparte, que alteraram o equilíbrio de forças na Europa e se refletiram no domínio colonial europeu. Ótimo. Opção B de bola